Queridos, a paz do Senhor. É sempre um privilégio nos reunirmos na casa do Senhor. Eu orava ao Senhor agora há pouco e dizia ao Senhor que eu me sinto um pouco mais privilegiado do que vocês, que também estão na casa do Senhor essa noite. Eu me sinto um pouco mais privilegiado porque, além de estar na casa do Senhor, eu terei a satisfação e o privilégio adicional de compartilhar com vocês nesta noite a palavra do Senhor. Eu amo a palavra de Deus e eu me sinto privilegiado todas as vezes que tenho a oportunidade de poder compartilhar essa palavra. Eu vejo alguns rostos novos aqui na igreja hoje. Eu queria dar bem-vindo para você, se está nos visitando. Se você veio para ficar conosco também, é muito bem-vindo. Que Deus te abençoe aqui nesta noite e te abençoe também por todo o tempo. Nós estamos alegres, nós estamos felizes pelo que o Senhor tem feito e está fazendo no nosso meio. O nosso pastor teve um compromisso hoje, ele não pôde estar, ele me ligou há 2 dias e me disse que não poderia estar, ele teria um compromisso hoje e amanhã, e por isso ele pediu que eu viesse compartilhar a palavra, e eu disse a ele, pastor, eu farei com alegria, porque é sempre muito bom poder compartilhar a palavra do Senhor, como também é muito bom ouvir a palavra do Senhor. E o que é gostoso de compartilhar a palavra do Senhor é porque nós temos a oportunidade de, uma vez mais, porque essa não é a única forma de ser usado pelo Espírito Santo de Deus, mas uma vez mais nós temos a oportunidade de ser usados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo me deu uma ilustração que eu gosto dela, é que quando você vê alguém tocar uma peça maravilhosa ao piano, o que você diz? Que piano fantástico, não é isso? Não é isso. Você diz, mas que músico maravilhoso, né? Eu sou apenas o piano. Eu sou apenas o piano. E deixa eu confessar para vocês, um piano desafinadíssimo, mas o músico é maravilhoso. O músico é maravilhoso. Nós estamos estudando por algum tempo, com base no livro de Jeremias, nós estamos estudando o tema, que é a dinâmica da liderança eficaz. Se eu puder ter os slides, por favor, Pedro. Nós estamos estudando o tema, a dinâmica da liderança eficaz. Hoje, salvo engano da minha parte, já deve ser a 10ª vez que nós vamos estudar esse tema. Começamos com o pastor Marcos. Aliás, eu quero mandar um abraço para o pastor Marcos, ele deve certamente estar nos acompanhando. Mandar um abraço para ele, nós estamos com saudade. Eu espero que ele possa retornar logo para estar conosco aqui novamente e dar continuidade também no estudo desse tema. O pastor Flausilino tem lecionado após o pastor Marcos. O pastor Flausilino tem lecionado a maior parte das quintas-feiras, e hoje eu terei o privilégio de uma vez mais a compartilhar com vocês alguma coisa da parte do Senhor dentro desse mesmo tema. E na vez passada, quando compartilhei com vocês, eu falei um pouco sobre o tema liderança, sobre os conceitos de liderança. Hoje eu quero falar um pouco sobre características de um líder. Quero fazer um parêntese aqui antes de nós entrarmos no tema especificamente. Eu sei que muitos de vocês que vieram aqui hoje vieram sabendo qual era o tema. Então você já veio com a expectativa que nós falássemos sobre liderança. Alguns de vocês vieram sem saber qual era o tema, mas vieram motivados pelo Espírito Santo ou motivados por uma necessidade que trouxe vocês até aqui. E para você que veio com essa motivação específica, que é uma motivação diferente de quem veio ouvir sobre liderança, você de repente veio esperando uma outra palavra, uma outra mensagem. Eu vou te convidar que ainda assim fique atento. Quem sabe não há uma palavra, uma única palavra de Deus para você nessa noite, no meio de tudo que nós veremos dentro do tema de liderança. Quem sabe não há uma única palavra para você. Pastor Luciano, enquanto orava, ele mencionou um texto na Bíblia que eu amo, que é um texto do centurião, homem importante, que ele vai ter com Jesus porque o empregado dele está doente. Ele era um homem importante, era um homem que dava ordens, mas estava preocupado com um empregado dele. Mais uma lição de liderança. Nós devemos preocupar com os nossos subordinados. E preocupar a ponto tal que, embora ele fosse um homem rico, um homem importante, ele certamente já tinha investido recursos na
medicina conhecida daquele tempo para que o servo dele fosse curado. Ainda assim, o servo não foi curado. O que fez aquele homem? Ele conhecia sobre Jesus, ele tinha ouvido falar de Jesus e sabia que Jesus era poderoso para curar. E o que ele fez? Ele foi até Jesus e disse: Jesus, o meu servo está enfermo. Jesus disse: eu vou curá-lo. Ele disse: mas Jesus, tem um problema. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas dize apenas uma palavra e o meu servo sarará. Eu não sei qual que é a sua avaliação hoje, ou a sua performance no quesito dignidade para que o Senhor entre na sua casa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ele tem uma palavra para você. Ele tem uma palavra de direção, ele tem uma palavra de cura, tem uma palavra de libertação, tem uma palavra de restauração. Ele tem uma palavra. Agora você precisa ficar atento para você ouvir quando ele disser essa palavra para você. Então vamos ao nosso tema, a dinâmica da liderança eficaz, características de um líder. O texto que eu vou tomar por base hoje é um texto que está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes 9, 10, se você pode abrir a sua Bíblia. O texto diz: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Gostaria que vocês mantivessem esse texto em mente. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Se você tem que fazer alguma coisa, faça enquanto você está vivo. Se você tem que fazer alguma coisa para alguém, faça por aqueles que estão vivos. Sabe por quê? Porque lá na sepultura foi-se. Depois que for para a sepultura, não há mais o que fazer no que diz respeito à dimensão dessa vida humana. Então, viva com um propósito. Quando nós estudamos o conceito de liderança, uma das coisas que nós dissemos é que liderança é influenciar com propósito. E nós estamos aprendendo, então, como fazer isto e usando como referência Neemias, que definitivamente foi um grande líder. Nós carecemos de referências no nosso tempo. Toda vez que nós carecermos de referência contemporâneas, nós podemos ir à Bíblia. A Bíblia está repleta, glória a Deus, de boas lideranças, de grandes homens, tementes ao Senhor, que são grandes líderes. Nesse momento nós estamos estudando sobre Neemias. Na própria Bíblia, existem casos como o de Ezequias, que quando muito jovem, ele se tornou rei em Israel, ele também foi buscar uma referência. Ele disse: eu quero ser um grande rei. E ele foi ler as crônicas dos reis de Israel e ele descobriu: olha, Davi foi um rei excelente. E por que ele foi um rei excelente? Porque ele temia ao Senhor, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E Ezequias decidiu que ele ia trilhar o mesmo caminho de Davi, que ele ia fazer um grande reinado temendo ao Senhor, buscando ao Senhor. Então, todas as vezes que você precisar de boas referências, venha para a Bíblia, que a Bíblia tem referências seguras. Nós vimos, quando estudamos sobre liderança, por que a liderança é tão necessária, e nós vimos que a liderança é necessária nas igrejas, governos, empresas, exércitos, escolas, ONGs, nos esportes, na família, onde você for, liderança é necessário. Exatamente nesse momento a gente vive uma crise de liderança no nosso país. Nos falta liderança política e a gente vive uma crise. Na verdade, eu não sei o quão real é essa crise, porque ela parece ser uma crise que tem muita coisa virtual, muito do que diz em torno disso, porque graças a Deus a gente tem um país que ele é tão grande que ele tem sobrevivido a muitas situações semelhantes a essa, mas o fato é, nós temos uma crise política que impacta também a nossa economia. Então, a falta de liderança política pode nos levar a uma crise econômica. Por quê? Porque o governo quer implementar medidas que, se ele não tiver liderança política para fazer, ele não consegue implementar essas medidas econômicas. Então, a liderança ela é necessária em todos os lugares. Na família, a liderança é extremamente necessária. Nós dissemos aqui, eu acho que sempre foi assim, mas hoje, mais do que nunca, os nossos filhos não são filhos que só vão nos obedecer porque nós somos pais e mães. Nós vamos ter que influenciar os nossos filhos. E por mais que, por algum tempo, ele te obedeça porque é você quem dá as ordens, vai haver um momento que só dar as ordens não vai adiantar. Mais que isso, desde muito cedo, você precisa setar um bom
bom exemplo para os seus filhos. Desde muito cedo, você precisa considerar isso, influenciar os seus filhos, setando para eles um bom exemplo. Então a liderança é extremamente necessária. E esse é um tema importante que também cabe, também preocupa ao nosso Deus, tanto que ele deixou vários exemplos de liderança na própria palavra dele. Nós somos todos dependentes de liderança. Há quem diga que a história humana é o relato de realizações de massas sob liderança. As grandes realizações são realizações de massas, ou seja, de muitas pessoas, mas por quê? Porque foram lideradas por alguém. Para o bem ou para o mal, as grandes realizações sempre têm um nome envolvido. Falemos de comunismo, nós vamos lembrar de Marx, vamos lembrar de Lenin. Falemos de fascismo, nós vamos lembrar do Mussolini. Falemos do nazismo, nós vamos lembrar do Hitler. E por aí vai. Para o bem ou para o mal. Mas o que acontece? Alguém estava liderando e conseguiu realmente liderar muitas pessoas. E para o bem também nós temos, graças a Deus, temos grandes líderes, grandes homens e mulheres que se empenharam em exercer uma influência com propósito para construir coisas muito boas também. Eu vou falar hoje sobre características de um bom líder. O objetivo não é exaurir, na verdade nós já ouvimos aqui, aprendemos várias características de liderança e de líderes. Eu vou falar sobre algumas características de um bom líder hoje, começando pela visão. Então, novamente, meu objetivo não é exaurir o tema, é muito amplo, mas eu quero destacar com vocês hoje alguns pontos, começando pela visão. O que é a visão? Visão é saber claramente o que se quer fazer e onde se quer chegar. Vamos pegar o nosso exemplo, vamos pegar Neemias. Neemias chega para o rei e o rei diz assim para ele: o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Neemias tinha uma visão clara. O que ele queria? Quando o rei perguntou para ele: o que você quer que eu faça? O que você quer? Pede o que você quiser. Ele disse para o rei: olha, eu quero ir até Judá e reconstruir a cidade. E até ajudar é fácil, né? Até eu poderia dizer para ele: eu quero ir até ajudar. Agora, reconstruir a cidade exige muito mais do que uma simples visão. Você precisa ter realmente uma visão clara, uma visão de curto, médio e longo prazo. Neemias sabia exatamente o que ele queria fazer. Neemias sabia exatamente onde ele queria chegar. Qual é a sua visão para a sua família? Qual é a sua visão para os seus filhos? Qual é a sua visão para a igreja em que você congrega? Nós não podemos ser meros consumidores. Nós temos que nos tornar todos cooperadores, não somente meros consumidores. Quando nós estudarmos o capítulo 3 de Neemias, nós vamos perceber que ali todo mundo ajudava, todo mundo se empenhou, todo mundo colocou a mão na massa. Até as mulheres participaram da construção dos muros. E, infelizmente, hoje, nas igrejas, nós muitas vezes temos uma geração de consumidores, faltam cooperadores. Qual é a sua visão para a igreja que você congrega? Se você tem um negócio, qual é a visão para o seu negócio? Se você não tem um negócio, se você é um profissional, qual é a visão para a sua carreira? Eu disse para os jovens também outro dia, a gente não pode viver como sambista gospel. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim. Nós precisamos viver com propósito. A nossa vida ela não acontece por acaso, mas a nossa vida acontece sob a liderança do Espírito Santo. A nossa vida acontece com a visão que o Espírito Santo nos dá. Nós somos direcionados, somos liderados pela visão que o Espírito Santo nos dá, mas nós temos buscado essa visão. Nós precisamos buscar essa visão. Toda vez que a igreja esfria, toda vez que a igreja está morna, toda vez que a igreja fica como a igreja de Laodiceia, a igreja perde a visão. Os crentes perdem a visão. Daí vem um conselho. Olha, é o conselho de que compre colírio. A palavra diz isso, compre colírio para os seus olhos. Então, nesta noite, a palavra vem como colírio para os nossos olhos, para que nós tenhamos uma visão ampliada, para que nós tenhamos uma visão renovada. Você não pode se contentar com menos do que aquilo que Deus pensa ao seu respeito. A palavra diz, o próprio Deus diz: eu sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito.
Ah, se você soubesse os pensamentos que Deus tem a seu respeito. Deus tem grandes ideais ao nosso respeito. Agora, nós temos alinhado a nossa visão com a visão do nosso Deus. Nós precisamos ter uma visão clara daquilo que nós queremos fazer e onde queremos chegar. Um líder precisa reconhecer quais são os gaps, ou seja, qual é a diferença entre onde ele está e onde ele quer chegar. Ele precisa ter força, ele precisa ser capaz de resistir à oposição, às dificuldades, ele precisa ser persistente para conseguir alcançar a sua visão. Mas tudo começa com uma visão muito clara. Tudo começa com uma visão muito clara. Você e eu, nós precisamos ter uma visão clara do que nós queremos fazer e onde nós queremos chegar. Neemias era restaurar uma cidade. Talvez você não tenha uma cidade inteira para restaurar, mas talvez você precise restaurar a sua família. Talvez você precise restaurar a tua casa. Talvez você precise restaurar o teu casamento. Talvez você precise restaurar o seu relacionamento com os seus filhos. Talvez você precise restaurar o seu relacionamento com Cristo. Talvez você precisa voltar àqueles princípios básicos de oração, de jejum, de leitura da palavra, de tempo de comunhão com o Senhor. Talvez você e eu precisemos dessa restauração. Então, nesta noite, nós temos essa oportunidade de refletir como está a nossa visão. Como está a nossa visão? Eu sei o que quero fazer, eu sei onde quero chegar. Se eu não sei, esta é noite de nós refletirmos sobre isso e pedirmos a ajuda do Espírito Santo para que nós possamos alinhar a nossa vontade com a vontade do nosso Deus e ter uma visão clara daquilo que nós podemos fazer ou queremos fazer e onde nós queremos chegar. A Bíblia de Jerusalém, Provérbios 29:18, nessa versão, diz que quando numa visão, o povo se relaxa. Quando numa visão, o povo se relaxa. Relaxar é descuidar, é desleixar, é negligenciar. Então, sempre que não houver visão, o povo se relaxa. Então, é por isso que a gente precisa de uma visão clara das nossas lideranças. E por isso que nós precisamos ter uma visão clara quando nós estamos liderando. Por quê? Senão, as pessoas vão se relaxar. Parece que lá na tua casa as pessoas estão negligenciando, parece que a família está negligenciando, parece que está descuidado, parece que está meio relaxado, está faltando visão. Falta visão. Quando tem uma visão clara, a família vai se unir em torno dessa visão. A igreja vai se unir em torno dessa visão. Eu queria fazer mais um parêntese, lembrar o seguinte: quando nós estudamos sobre liderança, nós temos que lembrar que os ensinos se aplicam para líderes e liderados. No momento nós somos líderes, no outro momento nós somos liderados. Então, você precisa ter a sensibilidade de perceber, opa, agora eu aplico isso como líder ou como liderado. Em alguns momentos, nós temos que aplicar esses ensinos como liderados que somos também. Harry Truman, um dos presidentes americanos, ele disse que o progresso acontece quando líderes corajosos e hábeis agarram a oportunidade para mudar as coisas para melhor. Líderes corajosos agarram a oportunidade para mudar as coisas para melhor. Uma visão clara, uma visão do que você quer, uma visão do que você quer mudar, do que você quer fazer, de onde você quer chegar, ela realmente te permite atuar como esses líderes. Porque você sabe a mudança que você quer fazer. Queridos, muitas vezes são pequenas mudanças. É um conjunto de pequenas mudanças que nos leva a grandes realizações. Eu disse e vou repetir o que disse da última vez que estive falando aqui com vocês sobre esse tema. É uma frase atribuída a Albert Einstein. Albert Einstein define o conceito de insanidade como fazer as mesmas coisas da mesma forma e esperar um resultado diferente. Se você quer um resultado diferente, você precisa fazer coisas novas, de formas diferentes também. Então, se nós queremos um resultado diferente, nós não podemos continuar fazendo as mesmas coisas. Se nós fizermos as mesmas coisas, nós sabemos o resultado que nós teremos. Então, nós precisamos fazer coisas novas. Esse ano, eu me propus a fazer coisas novas. Glória a Deus que domingo anterior, sem ser esse domingo agora, o anterior, nós recebemos uma mensagem do Senhor aqui que nos orientou a abrir novos poços. Então, vamos abrir novos poços. Eu não vou ser insano. Eu não vou continuar fazendo a mesma coisa. Eu não vou ficar tentando tirar a água de poço entulhado. Não, eu vou abrir novos poços. Eu vou seguir a orientação da palavra de Deus para a minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus.
O líder, um bom líder, ele também é um comunicador. Eu não vou aprofundar em todas essas características, o tempo não vai permitir, e também não vou trazer referências de Neemias a todas essas características. Mas se vocês forem a lerem o livro de Neemias, vocês vão perceber que Neemias também ele era um grande comunicador. Ele comunicava claramente a visão e as expectativas. Ele comunicou claramente a sua visão para o rei, ele comunicou claramente a sua visão para os inimigos dele, ele comunicou claramente a sua visão para aqueles que iam participar da construção dos muros juntamente com ele. Então ele era um comunicador. Comunicar é indispensável. Comunicar é indispensável. Você precisa saber, as pessoas precisam saber o que você como líder pensa. Você precisa saber o que o seu líder pensa também. Agora, as pessoas precisam saber, enquanto você está em liderança, como é que você pensa. Seus filhos sabem como você pensa? Sua família sabe como você pensa ou você é uma caixinha de surpresas? Onde as pessoas que dependem de você, seja um colega de trabalho, seja um superior, seja um subordinado, ele sabe como é que você pensa? Então é necessário que a gente saiba comunicar claramente. Saiba comunicar claramente. E nós aprendemos aqui, né, ao longo desse estudo também, que a gente precisa ter tato para saber o que dizer, como dizer, quando dizer. Então, é um comunicador que sabe dizer a coisa certa no momento certo. Queridos, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos a oportunidade de potencializar tudo que o conhecimento humano tiver de melhor, nós temos a capacidade e a possibilidade de potencializar, de usar isso de forma muito melhor. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo e nós temos a palavra de Deus. Nós temos que fazer o que o pastor, na mensagem de domingo, ele comentou. Nós temos que sair da teoria para a prática. Quantas mensagens você ouve por semana? Talvez você ouça inúmeras mensagens por semana. Hoje, então, que a gente tem a internet, tem mensagens de diversos pregadores, diversas igrejas disponíveis na internet, a gente ouve diversas mensagens por semana. Agora, a minha pergunta é, quantas mensagens você coloca em prática por semana? O que você colocou em prática essa semana da palavra que você recebeu na semana passada? O que você está vivendo daquilo que Deus já falou com você ao longo desse ano? Nós estamos no dia 12 de março. O que você já viveu? Nós precisamos deixar de ser ouvintes e sermos praticantes da palavra de Deus. Essa é a diferença, ou essa faz a grande diferença entre um líder e grande parte das pessoas. Porque um líder é um líder que vivencia, que experimenta, que faz acontecer. Ele não fica apenas na teoria, mas ele vai da teoria para a prática e ele comunica bem qual a sua visão, quais são as expectativas. Outra característica de um líder é a integridade. Integridade é fazer as coisas certas, mesmo quando não há ninguém vendo. A integridade é o fundamento da confiança. Quem é você quando ninguém está te vigiando? Quem é você? A maior parte dos líderes, eles pecam nesse quesito. Eles pecam no quesito integridade. Nós precisamos lembrar o tempo todo que nós não devemos agir motivados por o que as outras pessoas pensam, mas agir motivados sobre o que o nosso Deus pensa das nossas atitudes. Me lembro quando criança ainda, quando adolescente, um corinho que cantava muito na igreja onde cresci, era o que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta, tudo vê. Se Deus tudo vê, escuta o Senhor, o que se faz, ó diz você. Então, mais do que a preocupação com o que os outros vão dizer, qual a avaliação que Deus faz? Qual a avaliação que o Senhor faz? E Ele está o tempo todo nos olhando. E não está olhando para punir, não está olhando esperando você pisar na bola, você enfiar o pé na jaca da próxima vez. Não, não é isso. Ele está olhando com um olhar de amor, de bondade, de graça, de misericórdia, esperando o melhor de você. Porque Ele te fez, Ele te conhece, Ele sabe que você é muito melhor até do que você pensa. Muito melhor quando está realmente seguindo no temor desse Deus que é o seu Criador. Então, a integridade é outra característica
extremamente indispensável num líder. O líder precisa conhecer a si mesmo, precisa conhecer as suas forças e as suas fraquezas. Ele precisa saber o que ele quer fazer, ele precisa saber quais são as motivações dele para fazer o que ele faz. Tudo isso está relacionado com a integridade. Você precisa conhecer a você mesmo, conhecer as suas forças e fraquezas, e conhecendo as suas forças, conhecendo as suas fraquezas, você sabe o seguinte: olha, eu preciso ter esse cuidado nas minhas áreas de fraquezas. Eu preciso levar as minhas áreas de fraqueza em oração ao Senhor. Ah, João, mas o que acontece? Está falando de fraqueza, aquelas das tentações que levam ao pecado? Essas também. Eu estou falando o seguinte: aquelas áreas que você não é tão bom assim, você pode melhorar. Tem gente que diz, não, pau que nasce torto morre torto. Mentira. Mentira. Jesus era carpinteiro por profissão, né? Entra na carpintaria dele e você vai ver que pau que nasce torto, ele vai sair de lá, olha, lisinho. Então, Jesus tem jeito para, inclusive, pau que nasce torto. Mas você precisa se submeter à vontade dele, à transformação dele. Você precisa compreender que você não precisa vivenciar as suas fraquezas a vida inteira, as suas incompetências a vida inteira. Ele pode lhe dar aquelas competências que você não tem. Agora, busque nele essas competências. Agora, submeta ao Espírito Santo para que o Espírito Santo produza em você o fruto do Espírito, porque a produção do fruto do Espírito vai eliminar de você aqueles maus hábitos que muitas vezes te levam à incompetência. Aqueles maus hábitos que muitas vezes te levam a produzir menos do que você poderia produzir, a ter um desempenho menor do que você poderia ter. Você pode seguir os conselhos práticos. Vá numa palestra sobre liderança aí no mundo e você vai ouvir certamente muitas das coisas que nós estamos falando aqui. Leia um livro sobre liderança e você vai ler muitas das coisas que nós estamos falando aqui. Agora, eu acho pouco provável que eles vão te falar para permitir que o fruto do Espírito seja produzido em você e que eles vão compreender que a ação do Espírito Santo em nós, que nos torna muito melhor do que nós somos, que a ação do Espírito Santo em nós, que corrige os nossos maus hábitos. Então nós precisamos da ação e do fruto do Espírito sendo produzido em cada um de nós para que nós sejamos líderes íntegros. Gosto de lembrar o tempo todo que todos nós somos líderes. Para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal, as pessoas estão o tempo todo observando você. Para o bem ou para o mal, existem pessoas que elas nunca ouvirão uma mensagem que você vai pregar para ela. Você nunca vai falar de Jesus para ela. Você nunca vai convidá-la para aceitar a Cristo. Mas o seu testemunho vai afastar ou vai conduzir essa pessoa a Cristo. Então nós precisamos estar atentos para isso, porque o próprio Paulo ele escreveu e ele diz isso, que a nossa vida ela é como um livro. E as pessoas estão lendo esse livro. Agora, o que elas veem nas páginas desse livro? Então, nós precisamos ter essa preocupação. Eu gostaria de mencionar rapidamente, não dá para a gente explorar todas essas características, mas o líder ele é curioso, e ele é ousado. Então o líder ele questiona. Ser inteligente não é ter todas as respostas. Ser inteligente é ter todas as perguntas. Então nós precisamos questionar mais e responder menos. Nós aprendemos mais quando nós perguntamos e ouvimos as respostas do que quando nós temos as respostas prontas. Não é algo fácil de exercitar, o ouvir, mas a gente precisa aprender a ouvir. Dizem que é por isso que nós temos 2 orelhas e temos só uma boca. Então nós precisamos aprender a ouvir mais, a questionar mais e evitar as nossas respostas prontas. Não quer dizer que as nossas respostas prontas sempre sejam a melhor resposta para toda e qualquer situação. Um líder, ele aprende sempre. Então nós temos que ter disponibilidade para aprender. Não, eu tenho 40 anos que eu estou nessa igreja. Eu tenho 50 anos, 100 anos. 100, talvez ninguém tenha 100, mas 50 anos que eu estou nessa igreja. Já sei tudo sobre essa igreja. Tem 50 anos que eu vou na escola dominical. Tem 50 anos que eu vou nas reuniões de quinta-feira. Ok. A questão é a seguinte: sempre tem algo novo para aprender. Tem 30 anos nessa profissão. Sempre tem algo novo para aprender. Você tem 30 anos de experiência ou tem 30 anos repetindo o primeiro ano? Tem 30 anos que eu faço a mesma coisa.
O que você aprendeu de novo ao longo desse tempo? É claro, tem profissões que você pode aprofundar nelas, aprofundar e trabalhar a vida toda nelas, sem mudar de profissão, sem mudar de área, que tem muito que aprender ainda. Agora, o natural é que a gente vá evoluindo na carreira. O natural é que se você tem um negócio é que ele comece um pouquinho menor e que ele vá se ampliando. O natural é que se você começa um ministério, se você começa uma igreja, que ela comece menor e ela também vá se ampliando. Esse é o curso natural. Agora, para isso, você tem que estar disposto a aprender coisas novas todos os dias. Você tem que estar disposto a correr riscos. Neemias correu nada mais, nada menos o risco de ser morto. Ele poderia ser morto pelos seus inimigos, ele poderia ser morto enquanto viajava da Babilônia para Jerusalém. Ele tinha inimigos ferozes que não queriam a reconstrução do muro, que inclusive prepararam armadilhas para ele, mas ele correu esse risco porque ele tinha uma visão clara do que ele queria fazer e onde ele queria chegar. O líder, ele experimenta e ele testa novas fórmulas. Aqui sempre foi assim. Tente de uma forma diferente. Não, aqui na igreja tem que ser sempre assim. Queridos, a Bíblia diz que a graça de Deus é multiforme. A multiforme graça de Deus. Então, a graça de Deus não vem só no formato de um bolo quadrado, nem só no formato de um bolo redondo. Pense no formato que você quiser e você não terá pensado em todas as formas que a graça de Deus pode se manifestar. Então, nós temos que estar abertos, sim, ao Espírito Santo, que é um espírito de criatividade. E eu quero aproveitar que nós somos todos aqui da outra geração, exceto, eu acho, o Pedrinho, tem poucos jovens aqui, né? Então, eu quero aproveitar para chamar a atenção de vocês para um negócio que chama conflito de gerações. Muitas das vezes, nós, de uma geração ou duas gerações à frente dos nossos adolescentes e jovens, nós queremos e nós, muitas vezes, impedimos o crescimento, o avanço deles, porque nós começamos a dizer que no meu tempo não era assim. Não deve ser assim. Esses jovens estão muito inovadores. E a gente começa a colocar entulho no poço deles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Reconheça que quando você era jovem, também havia um conflito entre você e as gerações mais velhas. Conflito de geração sempre houve e sempre haverá. Se você é pai, se você é mãe, dê aos seus filhos o fundamento da palavra de Deus em casa. Ore ao Senhor para que na igreja ele receba também esses fundamentos. Se ele tem os fundamentos da palavra do Senhor, se é um jovem, um adolescente, um jovem temente ao Senhor, ore para que o Senhor realmente use ele para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor. Agora, não fique limitando a criatividade do seu filho ou da sua filha. Não fique limitando a criatividade do seu filho ou da sua filha só porque ele pensa, ele faz de uma forma diferente do seu tempo. No seu tempo era diferente mesmo. Eu não sou tão velho assim. No meu tempo era muito diferente de hoje. Às vezes eu tenho alguma dificuldade para acompanhar meus filhos, que tem um filho jovem e outro adolescente. Às vezes eu sinto uma certa dificuldade para acompanhá-los. Por quê? Porque é outro tempo. Eu preciso reconhecer isso. Mas o que eu aprendo com eles? Eu posso aprender com eles. Eu posso experimentar formas novas de fazer. Eu quero influenciá-los. Eu quero que eles vão para o céu junto comigo. Eu quero que eles sejam tementes ao Senhor. Eu quero que eles sejam uma bênção. Eu quero que eles sejam bem-sucedidos. Como é que eu vou influenciá-los? Como eu vou influenciá-los? Hoje eu perguntei para um dos filhos, e aí, como que está na escola? Ele está no primeiro ano agora, alguma dificuldade? Ele falou, pai, nossa, eu estou péssimo em quê, filho? Literatura e filosofia. Eu pensei que era química, física e matemática, né? Literatura e filosofia? Eu falei, não, filho, não se preocupe. Aí eu gosto de a filosofia. Tem um livro de filosofia fácil, assim, muito fácil de entender. Eu peguei o livro, aliás, ia dar para ele. Não, esse eu não vou dar, eu vou comprar um para você, porque eu gosto tanto desse livro. E meu livro está meio velhinho, ele é de edição de 90, quer dizer, tem 25 anos o meu livro. Então eu peguei, mostrei para ele, mostrei que é fácil de compreender e tudo mais. Falei, vou comprar um para você, mas eu quero guardar esse que eu gosto dele, senão corre o risco de a gente ficar sem o meu e sem o seu. Mas o que acontece? Se eu digo para ele, nossa, filho, filosofia é difícil mesmo, literatura é um terror, o que ia acontecer? Ele ia sair motivado a estudar literatura? Ia sair motivado a estudar filosofia?
eu preciso tornar isso mais fácil para eles. Eu até pensei que ele fosse realmente reclamar de química, ou matemática e física. Eu pessoalmente, quando estudava, são matérias que gosto. Química é uma matéria que eu nunca fui muito bem. Na verdade, fazia o suficiente para aprender e ser aprovado. Tenho que admitir isso. E tinha outras matérias também que eu não ia muito bem. Ninguém é genioso, genial em tudo, o tempo todo. Mas o fato é, eu preciso motivar os meus filhos, eu preciso influenciar os meus filhos. Então, se eu digo para ele que é difícil mesmo, ele vai acreditar que é difícil. Ele fala, poxa, meu pai já passou por isso, ele está dizendo que é difícil. Então, eu preciso buscar entender o que passa com eles e como é que eu vou realmente, no modo de pensar dele, na realidade dele, como é que eu vou fazer para influenciá-lo. E é claro, o Espírito Santo sempre vai nos dar as estratégias. Interessante é que antes de conversar com ele, eu orava e eu dizia isso para o Senhor. Senhor, me dê graça e sabedoria para influenciar meus filhos. E fomos conversar, a conversa girou em torno disso. O líder, ele é um otimista. Ele sempre espera o melhor das pessoas. Ele espera o melhor, ele vê o melhor, e ele está sempre atento ao melhor das pessoas. Então, aquela história que você conhece do copo meio cheio e meio vazio, para o líder, o copo está sempre meio cheio. Quando estudarmos o capítulo 3 de Neemias, vocês vão ver o seguinte, na construção do muro, como disse, todos participaram, aí tem um grupo que eles constroem 500 metros de muro e vão lá e colocam um portão. Tem outro grupo que vai e só coloca um portão. Tudo bem que não era um portão qualquer, tá? Imagina você, um muro daquelas dimensões, 4.000 metros, 4.000 quilômetros, 4.000 metros de muro, 4 quilômetros de muro. Obviamente, era um muro enorme. O portão não era um portãozinho qualquer. Mas teve um grupo que construiu 500 metros de muro e colocou um portão, o outro só colocou um portão. Sabe o que faz Neemias? Neemias reconhece o trabalho dos dois grupos. Neemias elogia quem construiu 500 metros e colocou um portão, mas elogia também quem só colocou um portão. Então nós precisamos ter a sensibilidade para perceber até onde vai a competência, a capacidade e reconhecer a contribuição de cada um. O líder precisa estar atento com isso, ele precisa estar atento no melhor das pessoas. O que acontece conosco muitas vezes? Nós não queremos ser líderes não, mas sabe o que a gente faz? A gente lidera todo mundo para o pior. A gente está o tempo todo atento às falhas das pessoas. Estamos o tempo todo atentos àqueles pontos fracos das pessoas. E temos o tempo todo falando com as pessoas sobre essas coisas. Não é isso mesmo? Queridos, às vezes um elogio para um filho funciona melhor do que uma correção. Às vezes um elogio também para sua esposa ou para o seu esposo funciona melhor do que a famosa discutir a relação. Ah, João, mas ele não é assim. Profetiza. Qual a sua visão sobre o seu marido? Qual a sua visão sobre a sua esposa? Profetiza coisa boa. Semeia boas sementes. Semeia boas sementes e tenha paciência, porque no tempo certo você vai colher o resultado. Talvez você esteja colhendo nos seus filhos e na sua esposa ou no seu esposo o resultado daquilo que você semeou no passado. Talvez essa seja uma noite de você refletir sobre isso e você começar a semear sementes melhores. O líder ele é também um exemplo para os seus liderados. Menos palavras, mais ação. Os primeiros dias de Neemias em Jerusalém. Neemias sai à noite, para dar uma pesquisada no estado da cidade, do muro, das construções e tudo mais. Ele vai sozinha. Vai sozinha, não diz nada para ninguém, ninguém sabe o que ele está fazendo. Ele vai fazer. Nada de palavras e ação. Muitas das vezes nós precisamos de mais ação. O nosso exemplo fala muito mais do que muitas palavras. O nosso exemplo fala muito mais do que muitas palavras. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos nos preocupar com isso. Como eu já disse, tem muita gente que será evangelizada pelo nosso testemunho. Tem muita gente que será evangelizada por aquilo que nós fizemos ou por aquilo que nós deixamos de fazer. Tem muita gente que será evangelizada pela nossa integridade. Tem muita gente que será evangelizada pela nossa fé. Tem muita gente que será evangelizada pelo nosso temor ao Senhor, ainda que sem palavras. Gosto de um texto que Paulo diz às mulheres, aquelas que têm maridos não crentes. Ela diz o seguinte, olha, você vai ganhar o seu marido para Cristo sem palavras. Ele vai ser santificado pelo seu testemunho.
Muitas das vezes, queridos, o falatório não leva a lugar nenhum. A gente precisa ter mais ação e menos falação. O líder ele estabelece objetivos claros. O que é um objetivo claro? Um objetivo claro é específico, é mensurável, é desafiador, é alcançável, é relevante e tem um tempo determinado para acontecer. Vamos tentar dar um exemplo aqui, tá? Quero a ajuda de vocês. Se eu disser assim, vamos construir um muro, é um objetivo claro? Deixa eu voltar. Se eu disser, vamos construir um muro, é um objetivo específico, mensurável, desafiador, relevante e com tempo determinado para fazer? Não, não é, né? Construir um muro, mas qual o tamanho desse muro? Quando é que nós vamos terminar esse muro? Quanto tempo para fazer? Então, é um objetivo que não está muito claro, construir um muro. Se eu digo construir um muro em torno da cidade de Jerusalém, começou a melhorar. A gente começou a tornar esse objetivo um pouco mais específico. Agora, se eu disser o seguinte, vamos construir um muro de 4.000 metros de extensão, 6 metros de altura, 1 metro de largura, em torno da cidade de Jerusalém, em 52 dias. Melhorou? Agora você sabe exatamente o que é para fazer, né? Você sabe o que é para fazer, onde vai fazer e sabe em quanto tempo nós vamos fazer. Então, um objetivo, ele precisa ser específico, ele precisa ser mensurável, ele precisa ser desafiador. Se você só der objetivos fáceis para os seus liderados, eles não vão crescer. Eles vão ficar sempre no que a gente chama de zona de conforto. A gente precisa ter objetivos desafiadores. Ah, João, mas não tem ninguém para estabelecer objetivos para mim. Então, você mesmo estabeleça objetivos desafiadores para você mesmo. Quantas almas você ganhou ano passado? 2. Que tal ganhar 4 esse ano? Quantas pessoas você trouxe a Cristo? Por que não aumentar esse número esse ano? Tornar esse número mais desafiador? Como você serviu ao Senhor o ano passado? Por que não aumentar o seu trabalho ao Senhor? Como você serviu as pessoas o ano passado? Por que não servir melhor as pessoas? Quantos enfermos você visitou? Você fez a diferença na vida de quantas pessoas? Por que não aumentar isso durante esse ano? Queridos, vir à igreja como mérito a hábito religioso só te torna mais religioso. O cristianismo ele é vivido no dia a dia. E o cristianismo é vivido principalmente no serviço às outras pessoas. Se Jesus tivesse salvo eu e você para nos levar para o céu, era simples. Salvava, arrebatava. Salvava, arrebatava. Mas ele nos salva e nos mantém aqui. Por quê? Porque ele quer que nós sejamos uma bênção na vida das outras pessoas. Ele quer que nós alcancemos e influenciemos as outras pessoas para Cristo. Quais são os seus objetivos em relação à missão que Cristo deu para cada um de nós? Quais são os seus objetivos? Você tem um objetivo claro em torno disso? Então, nós precisamos fazer isso. Nós vivemos esse ano sob a égide de uma palavra que é o ano da grande colheita para essa igreja. A colheita não vai acontecer por acaso. Depende da minha participação e depende da sua participação. Todos nós devemos e podemos participar. A pergunta é, quais são os seus objetivos? O líder também ele é inspirador. Ele desafia, como eu disse, ele não vai dar um objetivo fácil, mas objetivos que desafiem, ele inspira, ele motiva, ele reconhece e ele valoriza. A gente precisa aprender a fazer tudo isso, a gente precisa aprender a reconhecer e a gente precisa aprender a valorizar. Como eu disse, nós somos muito bons nas críticas e nós somos muito econômicos nos elogios. Um elogio sincero não tem nenhum problema. Você precisa tomar o cuidado para o seu elogio não soar como bajulação e nem para ser um bajulador mesmo, porque às vezes a pessoa é bajuladora, ela não está elogiando sinceramente. Mas você pode sim elogiar, você pode sim encorajar outra pessoa, você pode sim influenciar positivamente uma outra pessoa, motivando, reconhecendo. Reconheça os pequenos progressos. Reconheça os pequenos progressos. Quer influenciar o seu filho? Reconheça os pequenos progressos. Esposa, quer influenciar o marido? Lavou, o dia que ele lavou a louça dele pessoal, reconheça, é um pequeno progresso. Não reclame, só lava o seu, eu lavo de todo mundo. Não, olha que bom, lavou o seu. E já te vejo lavando da casa inteira, né? Quem sabe amanhã?
Exemplos simples que estou dando do nosso dia a dia, que você pode levar esse exemplo onde você quiser levar. Um elogio funciona, um elogio sincero, um reconhecimento sincero funciona melhor do que qualquer crítica. Funciona bem nos relacionamentos, funciona bem com os nossos filhos, funciona bem com os nossos subordinados, funciona bem com clientes, funciona bem com fornecedores. Um elogio sincero funciona muito bem. Tenha sabedoria para fazer esses elogios. Tenha sabedoria para fazer esses elogios. Não se coloque numa situação indelicada e nem coloque os outros numa situação indelicada quando você for fazer um elogio a alguém. Não me ache grosseiro se algum momento você vier me elogiar por compartilhar a palavra do Senhor com você, e eu dizer para você, obrigado, meu irmão, mas toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor, eu sou apenas um piano desafinado, Ele é o músico, porque eu preciso, e eu reconheço isso, a palavra é dEle, eu sou um instrumento dEle, a igreja é dEle. Então, quando nós fazemos qualquer coisa para o Senhor, nós somos servos. Nós somos servos. E depois de fazer tudo, por melhor que a gente faz, por melhor que a gente faça, nós ainda somos servos inúteis. Mas meu coração se alegra tanto, sabe por quê? Que mesmo sendo um servo inútil, haverá um dia... Deixa eu fazer mais um parênteses aqui. Todo ano, 2 vezes por ano, na empresa que trabalho, a gente faz uma avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é um processo formal de reunião entre líder e liderados para dizer como foi o desempenho ao longo daquele período. E toda vez que eu estou prestes a fazer essa avaliação de desempenho, eu me lembro que haverá uma última avaliação de desempenho na minha vida. E essa eu já sei o resultado, porque se eu chegar lá, né, o importante é chegar lá, mas chegando lá, eu já sei o resultado. O resultado dela será servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Queridos, não tem uma avaliação melhor do que essa. Essa é a avaliação que eu espero receber do nosso Deus. E eu gostaria que nós vivêssemos, aleluia, na expectativa dessa avaliação. Porque por tudo que você fizer aqui nesse mundo, por mais que você sirva os outros, por mais que você sirva a sua família, muitas vezes você serve a família e não é reconhecido, você serve a igreja e não é reconhecido, você faz um excelente trabalho e não é reconhecido. Mas lembre-se o seguinte, alguém que te reconhece está aguardando também esse dia dizer para você, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Isaías 41:6 diz, uma outra ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te. Quando você diz para o seu irmão, esforça-te, quando você ajuda o seu irmão, quando você encoraja o seu irmão, o ajudar não é só com recurso financeiro, muitas vezes é uma palavra de encorajamento que ele precisa, que ela precisa, então encoraja o seu irmão, coloque o seu ombro junto com o ombro dele, ajude ele naquele momento difícil que ele estiver passando, ajude ele naquele trabalho, naquela obra que ele estiver fazendo, encoraje ele a não desistir, encoraje ele a continuar. Você vai ver que isso é uma bênção, porque hoje você é o encorajador, amanhã você é encorajado. Finalmente nós estamos terminando. O líder, ele ama o que faz e faz com amor. Isso diz respeito à paixão. Isso diz respeito à paixão. E para liderar de verdade você precisa ter paixão. Paixão por uma causa, paixão por uma profissão, paixão por uma igreja, paixão por uma empresa, por um projeto, por um ideal, por uma vocação. Você precisa ter entusiasmo, esperança, inspiração e você precisa gostar de gente. Gostar de gente. Em qualquer área que você for liderar, você precisa gostar de gente. Eu gosto do trabalho em empresa secular porque a gente precisa gostar de gente, claro, mas tem um limite. O limite, obviamente, tem a ver com comportamentos que são esperados e com resultados que são esperados também. Que se eles não acontecerem, a gente agradece, dá um bilhete azul e traz o próximo. Agora, na obra do Senhor não é assim. Na obra do Senhor não dá para dar o bilhete azul para ninguém. Na obra do Senhor, a gente precisa, como diz a palavra, suportai-vos uns aos outros. Mais que isso, amai-vos uns aos outros. Então nós precisamos, o tempo todo, estar demonstrando esse amor. Se você quer influenciar as pessoas, para trazer as pessoas a Cristo, você precisa gostar de gente. Se você quer influenciar as pessoas para que elas façam um bom trabalho junto com você, você precisa gostar de gente. Ah, eu não gosto de gente. Você tem um problema. Você não gosta de si mesmo, você é gente, ora.
Você precisa aprender a gostar de gente. Você precisa ter paixão por aquilo que você faz. Você precisa ter paixão pelo seu trabalho, por uma causa. Qual é a sua causa? Você precisa ter paixão pela sua igreja. Eu dizia aqui, qual que é a nossa visão para essa igreja? Não, eu sou um consumidor da igreja da Assembleia de Deus de Vila Nova. Então eu vou lá 1 ou 2 vezes por semana, consumo e volto. Também não é assim, né? Eu dou lá a minha oferta, eu entrego o meu dízimo, às vezes não entrego todos os meses, mas eu entrego o meu dízimo. Então, eu estou contribuindo de alguma forma, né? Interessa ao Senhor menos os seus recursos financeiros. A igreja, ela é feita de fé e de gente. Fé e gente. Os recursos mais preciosos que a igreja tem são esses, fé e gente. Então, queridos, nós precisamos colocar a nossa fé em ação, mas nós precisamos nos engajar na obra do Senhor, nós precisamos ter paixão pela obra do Senhor, nós precisamos ter paixão por aquilo que nós fazemos, nós precisamos ter paixão pela nossa família, nós precisamos estar realmente apaixonados e entusiasmados pela nossa vocação. Você não pode viver a vida como quem perdeu o desejo de viver. Mas você perde se você não tiver paixão, não tiver amor por aquilo que você faz e não fizer com amor. Colossenses 3:23 diz: e tudo quando fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens. É Bíblia. É Bíblia. Não é teoria do mundo, é Bíblia. Precisa ter paixão, precisa ter amor, precisa ter o coração. Você precisa colocar o coração nas coisas que você faz. Olha o que acontece com Neemias. Olha o que acontece com Neemias. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei e passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias era um líder apaixonado pela cidade de Jerusalém. Apaixonado pelo povo de Jerusalém, apaixonado por uma causa, que era reconstruir os muros de Jerusalém, restaurar a dignidade de Jerusalém. Essa era a causa dele, essa era a paixão dele. Ele estava muito bem, ele estava lá no palácio, servindo ao imperador mais importante daquele tempo, e ele deixa a sua posição, por quê? Porque ele estava apaixonado por uma causa. Pergunto para você, me diz uma coisa, o que é que te faz sentar e chorar? Qual a última vez que você sentou e chorou por algum motivo? Qual a última vez que você passou dias lamentando? Qual a última vez que você jejuou e orou a Deus por alguma questão? E fez isso realmente com sinceridade do seu coração? Qual a última vez que você fez isso? Qual a última vez que você sentiu a dor de alguém e disse, olha, eu estou apaixonado por essa causa, eu estou participando da dor desse meu irmão, dessa minha irmã, e eu vou chorar junto com ele, eu vou chorar junto com ela. Qual a última vez que você fez isso? Qual a última vez que você viu o empenho do pastor da sua igreja e disse, olha, eu vou colocar o meu ombro junto com ele para ajudá-lo? Qual a última vez que você jejuou e orou pela sua família, pelos seus filhos? Qual a última vez que você pranteou pelo seu filho porque ele não estava indo na direção que você sabe ser a direção de Deus para a vida dele? O que te motiva? O que te apaixona? O que te toca? O que faz você sentar, chorar, lamentar, jejuar e orar? Queridos, nós precisamos de um pouco mais de sensibilidade. Nós precisamos de um pouco mais de sensibilidade. Nós precisamos de um pouco mais de sensibilidade no espírito. Sensibilidade no espírito. Para conseguir realmente perceber que as almas estão indo para o inferno. Que há uma crise de liderança, principalmente de liderança que influencia as pessoas a saírem do caminho do mal e virem para Cristo. A saírem do caminho do inferno e virem caminhar para o céu. Nós precisamos nos sensibilizar com os problemas dos nossos irmãos, da nossa família. Nós precisamos nos sensibilizar com as nossas famílias que carecem de restauração. Neemias estava sensibilizado porque Jerusalém carecia de restauração. Porque os parentes, os amigos, os conterrâneos dele estavam vivendo sob opróbrio, sob a vergonha. Porque a cidade estava destruída. Os muros da cidade estavam destruídos. Os estrangeiros zombavam deles.
os inimigos saqueavam Jerusalém quando eles queriam saquear. E a pergunta para nós nessa noite é: o que nos faz chorar? O que nos faz lamentar? O que nos faz jejuar? O que nos faz orar? Eu gostaria de convidar os irmãos para ficar de pé. Nós vamos parar por aqui hoje, mas eu gostaria muito que vocês refletissem sobre esse último ponto e que o Espírito Santo, que ele possa, ao longo dos próximos dias, falar ao seu coração. Eu não sei há quanto tempo que você não faz um jejum com um propósito específico. Eu não sei há quanto tempo que você não lamenta, que você não pranteia. João, mas eu não vim na igreja para ouvir essa mensagem. É essa mensagem para hoje. É essa mensagem para hoje. Nós precisamos chorar, nós precisamos lamentar, nós precisamos prantear, nós precisamos jejuar, nós precisamos reconhecer a soberania do nosso Deus e a nossa dependência dele.